Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje vai conversar com uma fera. Eu conheço esse cara há um tempo, já vi trabalhos maravilhosos que ele fez, conheço pessoas que se transformaram depois de ter tido um contato com ele e é difícil classificar ele como publicitário, roteirista ou qualquer tipo de coisa. Tudo que o cara faz, o cara é excepcional. O Johnny Galvão, ou Johnny para os íntimos, né? Tudo bem? Tudo bem, Edu. Obrigado por estar aqui, é um prazer. Você que, eu acho, pelo menos eu te conheci nesse mundo da publicidade, não sei se você começou a sua carreira nesse mundo da publicidade, mas que hoje também se tornou um super roteirista e não um roteirista convencional, né? Um roteirista muito voltado para os negócios, assim, né? Que consegue, através do roteiro, de uma jornada do herói na vida real ali, transformar a realidade de empresários e de empresas, né? Você falou uma coisa que é muito... Você resumiu bem o não resumo, porque você não resumiu porra nenhuma. Você falou quem eu sou, mas não falou quem eu sou. Porque eu também tenho dificuldade, muitas vezes, de definir quem eu sou. Aliás, quem tem facilidade de definir quem é, acho que tá com um problema. Eu penso assim, cara, porque a gente... É difícil na vida você ser uma coisa, né? Você ter um propósito. Não, eu tenho um propósito. Propósito é projeto, cara. Eu tenho meus projetos de vida. Agora, o que eu me tornei? As pessoas gostam de rótulos. Esse é o problema. Isso. Eu me tornei, rotulando no básico, um especialista em storytelling. O que é storytelling? É a arte de criar e contar histórias. E não tem nada a ver criar com contar. Não é que não tem nada a ver, um complementa o outro, claro, mas são competências completamente distintas. Eu não sou um mega roteirista. Senão estaria batalhando por um Oscar em Hollywood. Eu ensino, eu faço pelas pessoas e pelas empresas e ensino às pessoas os princípios por trás das grandes histórias. Porque eu passei muito tempo da minha vida estudando o que existe por trás das grandes histórias, não só aquelas que dão certo no mundo corporativo, branding, marketing, até publicidade, depois eu entro na questão da publicidade, mas principalmente em Hollywood, cara. Principalmente naqueles filmes que foram, viajaram o mundo inteiro e funcionou em todos os lugares. Que é uma aula de comportamento humano, né? Porque quando você começa a olhar a história do Luke Skywalker e do Rocky Balboa, e você começa a ver que as duas são muito parecidas em termos de essência, né? Sim. Isso traz muito sobre como a gente é, né? Porque quem torna ele um sucesso somos nós. Exato. Não é isso? E se a gente tornou ele um sucesso, é porque a gente teve uma correspondência com ele. Uma empatia grande. Uma identificação, mas não é porque ele é legal, cara. Não é porque ele é um bom ator só. Não é porque tem efeitos especiais. Pega a Pixar. Você tem o Toy Story. Por que a gente, todo mundo, todos os cursos que eu dou, uma das perguntas que eu faço assim, alguém aqui odiou Toy Story? Ninguém odiou. Alguém aqui não viu? Todos viram. Por que vocês se identificaram? E a resposta é sempre as mesmas. As pessoas não sabem conscientemente, mas inconscientemente, quando você sai do filme e fala que gosta, você explica a trama dele. Muito legal, aquela hora que aconteceu tal coisa, Mas isso é trama. É diferente da história e dos valores universais por trás da história. Os valores universais por trás da história significam o seguinte, a gente se identificou com aquele protagonista chamado Woody, do Chapeuzinho, porque se a gente fosse um brinquedo, ele é um brinquedo, e tivesse reações humanas, a pior coisa que poderia acontecer com um brinquedo, cara, é ser jogado de lado, é ser abandonado, é ser rejeitado. Eu falei 3 valores humanos. Quem é que nunca teve medo de ser rejeitado, de ser abandonado? Pelo cliente, pela mulher, pelo filho. A gente vive assim, cara. A gente vive até o fim da vida, até o apagar das luzes, a gente tem esses medos. Quando esses medos são jogados por trás de uma história no cinema, através de um protagonista forte, bem feito numa trama, a gente se identifica. E se identifica tanto ao ponto de sair de um Rocky Balboa socando, sair de um Homem-Aranha querendo pular de um lugar. Essa identificação ela chega a ser tão forte ao ponto de você tem que... quando o Jack Bauer estava passando, o número de pessoas que se inscreviam em cursos de tiro explodia. Ou seja, você quer poder viver aquele negócio. Vira uma tribo. Assim, eu não me lembro o número exato, mas vamos falar de Star Wars. É um negócio onde as histórias movimentaram até hoje, do Lucasfilmes e tal,
150 milhões de dólares, suponha que é isso, tá? Mas essa é a noção de... E os produtos de licenciamento, 1,5 bilhão. Aí eu te pergunto, o George Lucas vai investir mais no licenciamento ou nas histórias? Nas histórias, né? Claro! A maioria responde no licenciamento. Não tem licenciamento sem história. Porra, claro! Você só comprou aquele bonequinho porque aquilo te remete a uma identificação e te faz um protagonista mais forte na sua vida. Esse é o ponto, por isso que é comportamento humano, cara. É tudo sobre você. Assim, quem não assistiu Breaking Bad aqui, faz assim agora porque eu vou falar de um spoiler, tá? Breaking Bad, ele começa com Mr. White, um underdog, um vira-lata, cara. Um cara que vai pro fundo do poço, não tem nada. A família dele, a relação é uma merda, com a mulher é ruim, ele tem um filho que tem problema, ele não ganha nada, ele é um professor que as pessoas não respeitam ele, e ele descobre que tem câncer, cara. E descobre que vai morrer em pouco tempo. E descobre que não vai deixar dinheiro nenhum para a família. Esse descobrir que não vai deixar dinheiro nenhum para a família faz com que ele comece a observar o lado dele e ele vê que o cunhado dele tem aquela questão de, ele é policial, de pegar traficante que fabrica metanfetamina. Para fazer metanfetamina você tem que ser um conhecedor de química. Ele é o maior conhecedor de química. E ele vai numa batida policial e vê o ex-aluno dele fugindo. E faz o link na cabeça dele. Uma parceria, uma vez só, eu vou ganhar um dinheirinho e deixo para minha família, aí eu posso morrer. Por isso que é Breaking Bad se tornando mal. O problema é que ele vai uma vez, aí ele vai outra vez, aí ele ganha uma sobrevida, e aí ele vira um puta de um traficante, cara. E deixando dinheiro para a família, né? Aí no final, cara, última cena, ele revela o desejo dele. Ele quase morrendo, eu fiz tudo isso por mim, pra mim. Aí você fala, caraca, comportamento humano. Muita gente, a maioria das coisas que a gente faz pelo outro, mas a gente quer satisfazer uma coisa nossa. Olha que foda isso. É cruel. Você recentemente se tornou parceiro de um dos maiores roteiristas do mundo, né? E um dia você me contou essa história, a gente acho que tomando um vinho ou alguma coisa, que você chegou assim de peito aberto e coração aberto e falou, cara, eu tenho que te contar uma coisa, e o cara te ouviu e daí surgiu essa relação. Conta um pouquinho como é que foi isso. Foi assim, Edu, o Robert McKee, ele não é roteirista, ele foi já. Ele é professor de roteirista. Writing about writing, ele fala. Isso aí, professor ele é professor de roteirista e consultor de roteirista de empresa também. Aí ele veio para cá dar um seminário de 4 dias, e eu fui com assim, porque eu tenho uma cabeça muito assim, se eu quiser conhecer alguma coisa ou ampliar o meu modelo de mundo sobre alguma coisa, eu não vou ler mais livros sobre aquilo que eu já sei. Eu vou olhar para o lado. E eu olhei para o lado e falei, o cinema tem muito para ensinar para gente. Fui lá e não deu outra, cara. Tudo que ele falava, 70 e poucos anos de idade, eu fazia a relação com a empresa. Protagonismo, incidente excitante, forças antagônicas. O que é força antagônica, cara? Você está no ponto A e quer chegar no ponto B, a única certeza que você tem é que você vai ter um monte de perrengue no meio do caminho e que a linha não vai ser reta. Você está preparado para enfrentar os perrengues? Aí vem o protagonismo. Todo filme é sobre isso. Aí ele falando, eu falei, caraca, eu preciso trazer a metodologia dele, a inspiração dele, a técnica dele e ele. Por que não? E eu sou um cara que não tenho medo do não. Eu vou, cara. Eu vou. Cheguei lá, no intervalo, ele estava almoçando, a mulher não queria deixar eu entrar, porque não, ele está almoçando. Eu falei, Mr. McKee, can I talk to you? Ele fez assim, eu falei, fiz assim para ela e entrei. Aí dei meu cartão, você tem 30 segundos nessa hora para chamar a atenção do cara. Ele pegou o cartão, na época eu tinha Soap, que era a primeira empresa que eu tive de apresentações. Eu falei para ele, o que você faz no cinema e ajuda a galera no cinema é o que eu faço no mundo empresarial, no mundo corporativo. Eu levo o que eles perderam, que é a emoção. Você leva emoção também para os filmes. Os executivos deixaram em casa, num cofrinho. Aliás, não é que deixaram em casa. Quando cresceram, perderam. Não sabem o que é o lado direito do cérebro. Só o lado esquerdo, que é o racional e o lógico. E as decisões são emocionais, papapá. Eu queria fazer alguma coisa com você. Olha, nossa, Soap, interessante e tal. Só que o meu tempo eu estou sem tempo e o meu tempo é muito caro. $25 mil por dia e tal. Falei, você não está entendendo. Eu não quero te comprar. Eu quero ser seu sócio. Aí ele já... esse cara até que sabe o que quer, né? Escreveu lá o telefone da mulher dele. Falou, liga para ela, minha empresária, minha mulher.
e conversa com ela. 3 dias depois, né, para dar um tempinho, eu liguei para ela, ela estava com o cartão na mão, já tinha entrado no site, resumindo a história, fui para Londres fazer outro curso dele, fui para casa dele, preparei várias apresentações e mostrei para ele que por trás das apresentações que eu preparava, tinham todos os princípios do cinema que ele ensinava. Ele na hora falou, meu, como é que a gente começa? Aí eu virei representante dele primeiro, dando um curso chamado Story Business Edition, Story é o curso que ele dá, eu adaptei para negócios. E quando eu vendi a Soap, em função do Maqui, que eu mudei o meu mindset, queria fazer outras coisas, ele foi comigo e virou sócio da The Plot, que é a empresa que eu tenho hoje. E Plot é trama. Aquilo que eu falei no comecinho da entrevista, sem uma boa trama, que é uma boa costura, você não tem uma boa história. Agora vem cá, no começo eu tentei te definir aqui, falei, cara, é tanta coisa, não sei o que é difícil definir. E a tua empresa? Quando você tem 30 segundos para sentar um super empresário aqui e quer vender os seus serviços, né? E não vem com essa história de que eu não vendo meus serviços, todo mundo de alguma forma vende seus serviços. Todo mundo vende. Como é que você descreve o que você tem para oferecer para a empresa? Cara, eu descrevo invertendo, não falando de mim, mas falando dele. Fala, negão, você está aqui, cara, você quer deixar seu legado, você quer fazer história, e não importa o meu diferencial competitivo, isso aí, cara, todo mundo vai falar que tem. Não importa, vai dar empate. Então é o seguinte, cara, eu me especializei em poder ser seu aliado para que você crie e conte histórias que vão engajar a sua audiência. Não importa que audiência você tem. Pode ser interna, pode ser externa. Pode ser interna, externa, pode ser branding, marketing, propaganda, vendas, para dentro e para fora. É tudo igual. O que muda, claro, é o tempo que você tem, as limitações. O tempo que você tem 30 segundos, você vai fazer de um jeito. Você tem 1 minuto, de outro jeito. Se é uma palestra de 1 hora, uma série, agora a gente está fazendo série para empresas de tecnologia, eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de, o futuro está selecionando muita empresa. E não tem muito lugar no futuro, cara. Então a gente criou um personagem que é o futuro voltando e falando para as pessoas, você quer ter um lugarzinho no futuro, então faça isso, isso, isso. É que nem o De Volta para o Futuro. O McFly volta para o passado, se ele não fizer os pais se apaixonarem, ele não vai existir, no futuro. A gente criou a mesma trama, então é sobre isso que eu faço. Eu extraio do cliente o que ele não consegue enxergar. Ele tem conteúdo e repertório, mas eu historifico isso. Você está falando uma coisa muito verdadeira. Você sabe que há bastante tempo eu dou palestras e muita gente que assiste minhas palestras vem conversar comigo e fala, Dudu, me treina para dar palestra? Eu falo, cara, eu não faço isso profissionalmente, mas eu te ajudo a montar a sua palestra. Fiz um curso de roteiro também, sou formado lá na New York Film Academy, e eu costumo falar para essas pessoas o seguinte, a coisa mais difícil você já tem, cara, você tem uma história. Porque eu vejo hoje em dia muita gente, eu quero ser palestrante para ganhar um dinheiro, e fica uma coisa meio leviana, porque se você não tem uma história, o palestrante ele é um contador de história. E um contador de história, ele precisa ter uma história, precisa ser uma história verdadeira, precisa ser um conteúdo que, eu sempre brinco que tem que ter 3 coisas. Ele tem que, na palestra dele, informar, instigar e entreter, que eu falo que são as 3 coisas que uma boa palestra tem que ter. E quando você fala isso da empresa, você tem um papel também ali de detetive, de ajudar o cara a ver, às vezes, uma história que nem ele consegue ver que ele tem, não é isso? Você falou um negócio muito legal aqui, que coincidentemente, detetive. A gente já quis na Plot criar até coletinhos, tipo FBI. O cara chamou a gente para fazer um briefing. Vamos colocar um colete, escrever Plot em amarelo atrás, né? Canetinha, tal, câmera, e vamos explorar. Vamos ver o que ele não está enxergando. Mas geralmente está aqui dentro. Né? Porque assim, existe uma frase, um pensamento do Robert McKee que é o seguinte, todo e qualquer personagem, que pode ser você, o Estadão, um produto do Estadão, uma marca, qualquer coisa. Todo e qualquer personagem oferece possibilidades enciclopédicas. Olha a história, eu vim andando nos corredores aqui, eu fui vendo a história, quadros. Isso jogado não é nada. A marca de um mestre é selecionar apenas alguns momentos, mas nos dar uma vida inteira. Isso é foda. Legal. Esse é o mais difícil. Então, se a pessoa chega e fala, às vezes é até ruim. A pessoa chega e fala, nossa, eu tenho 40 anos de história, eu tenho muito... Cara, calma, porque isso é ruim. Se você não souber usar. Às vezes a sacada é o que eu deixo de fora e não o que eu vou colocar dentro. E aí tem técnica para isso. Esse é que é legal. Você me comparou, no começo você falou assim, você fez a publicidade, para mim,
assim, existem raros publicitários que estão entendendo que eles precisam mudar. O outro lado da publicidade, o lado negro, vamos dizer assim, ainda acha que a vida é cor-de-rosa e que a gente vai cair em qualquer maquiagem que eles fazem. Que é o que eu, e não fala a verdade. Que é o que eu falo, que as pessoas se incomodam. Caramba, você falou na hora que eu ia falar, que é a publicidade da mentira. Que você falou, não fala a verdade. Eu falei a verdade. Vira assim, um mentiroso profissional. É um mentiroso profissional. E às vezes eu falo, tem um ramo, um grupo da publicidade que eu acho que é um grupo muito grande, que é um grupo que se especializou em ser um bom mentiroso e que chega nos lugares querendo vender o seguinte, olha, pode deixar que eu sei um jeito de enganar todo mundo. Fala com outras palavras, mas é isso que fala, né? É isso aí. Tem um filme chamado Crazy People, que é um publicitário que queria criar uma agência que só falasse a verdade. O sócio achou que ele tivesse louco, mandou para um manicômio. Quando ele volta do manicômio, ele confirmou com os louquinhos lá, ele fez várias peças. Então ele bota uma peça da Volvo, e o Volvo no passado era quadrado, né? Tá escrito assim, Volvo, boxy but good. Tipo assim, eu tô vendo que o carro é quadrado e feio. Não tenta Por que me que eu não vou convencer ao falar? contrário. Não me convence ao contrário. Não faz o Volvo passar e transformar a cidade, falar que toda emoção está dentro dele, porque não está, entendeu? Então o meu papel também é um papel muitas vezes de crítico. Eu tenho que tomar um puta cuidado. Porque eu fico olhando às vezes propaganda, cara, o meu filho sabe o que eu faço, que buscar boas histórias é ir atrás da verdade também. E você fala, pô, mas a verdade às vezes ela é negativa? Mas dá para colocar o negativo. As pessoas hoje em dia, pessoas que trabalham em empresa, mesmo com líderes, confiam mais na honestidade de você falar suas fraquezas do que na perfeição. O que move as pessoas não é a perfeição, é a honestidade. E eu queria finalizar você mostrando o seu livro aí, que eu conheço o seu livro, e dizendo como é que as pessoas podem entrar em contato contigo aí. Cara, Super Histórias é o livro que eu escrevi depois tem até alguma coisa do Robert McKee, prefácio da Ana Paula Padrão. Olha que legal. E é como escrever bons roteiros no mundo corporativo, esse aqui. Eu tenho o primeiro livro que é Super Apresentações, que foi na época da Soap, e o pessoal pode me achar, cara, no meu e-mail, pessoal. O nome da empresa O nome da empresa é The Plot, isso. que é a trama, T-H-E-P-L-O-T, The Plot, The Plot Company. E meu e-mail é johnny, J-O-N-I, @theplotcompany.com. Mas para facilitar, tem até o meu site pessoal, que é johnnygalvão.com. Agora, o Johnny é sempre bom dizer como é que escreve o Johnny, porque Johnny as pessoas... J-O-N-I. Pronto, J-O-N-I. Johnny Galvão, tem Facebook Johnny Galvão, tem LinkedIn Johnny Galvão, mas meu nome não é Johnny. Olha que legal. Eu mudei. Meu nome original é João Batista Galvão de Souza, tem que falar. Pô, sacanagem, né? Com meu pai e minha mãe que nem estão mais aqui. E eu trabalhei numa consultoria antes de montar a Soap na Accenture. E lá eu era o João Souza. Aí eu fui mudando para Johnny Galvão. Fantástico, Johnny. Histórias do Johnny. Legal, cara. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês. E mais sucesso ainda para você. Muito legal estar aqui.